Vamos continuar com as operações entre conjuntos. Agora vamos falar de uma operação chamada diferença simétrica, certo? Que não é tão importante quanto as outras, mas que de vez em quando pode aparecer em uma provinha, tá ok? Então digamos que eu tenho aí um conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e o conjunto B formado por 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, certo? Se vamos representar esses conjuntos A e B com um diagrama, devemos fazer assim. 4 e 5 na interseção, são os elementos comuns. Eu ainda tenho aqui 1, 2 e 3 que pertencem apenas a A. E tenho também 6, 7, 8, 9 e 10 que pertencem apenas ao conjunto B. A diferença simétrica, que é representada por A delta B, certo? São os elementos que pertencem a apenas um conjunto. Ou seja, são os elementos de A menos B, união os elementos de B menos A, certo? O conjunto A menos B é formado por esses elementos daqui, e o conjunto B menos A é formado por esses elementos daqui. Então, se juntamos tudo, temos a nossa diferença simétrica, tá ok? Então, temos aqui 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10. Observe que este conjunto, que é A menos B união B menos A, certo? Pode também ser escrito assim. São todos os elementos de A união B, menos os elementos comuns, ou seja, menos a interseção entre A e B, certo? Então isso daí é a diferença simétrica, não tem nada de mais para falar sobre isso daí, beleza? Uma coisa que é bem importante é a representação, né, por diagramas de Venn, de Euler-Venn, certo? Com a cardinalidade de conjuntos. Cardinalidade de conjuntos, certo? Então observe que quando eu representei esse conjunto aqui, eu coloquei um pontinho ao lado de cada elemento. Então isso quer dizer que o número 4 pertence à interseção, o número 1 pertence apenas ao conjunto A, o número 9 pertence apenas ao conjunto B. Mas é bem comum, ao representar conjuntos com diagramas, não escrever os seus elementos, e sim escrever a quantidade de elementos em cada região. Por exemplo, se eu coloco aqui 40, 20 e 30, certo? Isso quer dizer que tem 20 elementos na interseção, 40 elementos que pertencem só ao conjunto A, 30 elementos que pertencem só ao conjunto B. E se eu coloco aqui o conjunto universo, se eu coloco aqui, por exemplo, 50, isso quer dizer que 50 elementos não pertencem a A nem ao conjunto B, certo? Isso é bem comum em provas de concurso, você utilizar esta técnica para resolver questões, certo? Então, digamos que eu tenho aqui o conjunto das pessoas que gostam de matemática, aqui o conjunto das pessoas que gostam de física, e aqui fora as pessoas que não gostam dessas matérias. Então, se eu coloco aqui 10, 30, 15 e 20, isso quer dizer o quê? Que 10 pessoas gostam apenas de matemática, 30 pessoas gostam de matemática e física, 15 pessoas gostam apenas de física, certo? E 20 pessoas não gostam nem de matemática, nem gostam de física. Beleza? Pois bem, e aí chegamos, né, numa das ferramentas mais importantes da teoria dos conjuntos para resolver questões, certo? Que é o princípio da inclusão-exclusão. O que é isso? O princípio da inclusão e exclusão serve para calcular o número de elementos da união entre dois ou mais conjuntos. Então, por exemplo, quem é o número de elementos de A união B? Observe aqui um diagrama, certo? Então, imagine que eu tenho aqui um conjunto A, tenho aqui um conjunto B e tenho aqui o meu conjunto universo. Vamos desconsiderar o universo por enquanto, porque eu estou interessado apenas em A e B, certo? Então, imagine que aqui eu tenho 10, 15 e 20, certo? Então, quantos elementos tem o conjunto A?
O conjunto A tem 10 mais 15, 25 elementos. O conjunto B tem 15 mais 20, 35 elementos. E a interseção tem quantos elementos? Tem 15, certo? Então, o que é que diz o princípio da inclusão-exclusão? Diz que o total de elementos da união são todos os elementos de A, certo? Que são 25. Então, são todos os elementos de A. Mais todos os elementos de B, certo? Todos os elementos de B. Só que aí o que é que acontece? Quando você soma todos os elementos de A com todos os elementos de B, a interseção foi contada 2 vezes. Então, nós devemos retirar desta contagem para calcular o número de elementos da união. Beleza? Então, veja, quem é o número de elementos de A? 25. Quem é o número de elementos de B? 35. E aí você retira a interseção que foi contada 2 vezes. São 15 elementos, certo? E aí nós temos 25 mais 35, 60, menos 15, 45 elementos na união, tá ok? Então, de novo, como é que a gente calcula o número de elementos da união entre 2 conjuntos? Você soma os elementos dos conjuntos e subtrai os elementos da interseção que foram contados 2 vezes, ok? Isso é o princípio da inclusão e exclusão para 2 conjuntos. Nós podemos aprender também o número de elementos da união de 3 conjuntos. O princípio da inclusão e exclusão para 3 conjuntos. Vamos ver como é que funciona. Então, a expressão para o cálculo do número de elementos da união de 3 conjuntos é assim. Você soma, certo, os elementos de cada um desses conjuntos. Depois você vai subtrair a quantidade de elementos nas interseções de 2 em 2, certo? E depois você vai somar a interseção dos 3 conjuntos, certo? Então temos aqui A, B e C. Então você primeiro soma todos os elementos de A, todos os elementos de B, todos os elementos de C. Depois você subtrai as interseções de 2 em 2. Então subtrai as interseções de A com B, a interseção de A com C e a interseção de B com C. E finalmente você soma as interseções, a interseção dos 3 conjuntos juntos, certo? Então esta é a fórmula para calcular a união, o número de elementos da união de 3 conjuntos. Só que na grande maioria dos casos você faz bem rapidamente as questões, né, desenhando mesmo os diagramas. Vocês vão ver isso durante a resolução das questões. Então veja, a união de 2 conjuntos, soma de 1 em 1, subtrai a interseção dos 2. Para 3 conjuntos, você soma a quantidade de elementos de cada conjunto, subtrai as interseções de 2 em 2 e soma a interseção dos 3. Você pode generalizar isso, por exemplo, até para 4, 5, quantos conjuntos você queira. Só que aí, claro, as fórmulas vão ficar cada vez maiores, né? Porque se eu quero a união de 4 conjuntos, como é que vai ficar? Você primeiro soma, certo? Aqui o número de elementos de cada conjunto isolado. Depois você vai subtrair as interseções de 2 em 2. Então, A com B, A com C, A com D, B com C, B com D e, finalmente, C com D. Certo? Depois você vai somar as interseções de 3 em 3. Então, soma a interseção de A, B e C, soma a interseção de A, B e D, soma a interseção de A, C e D, finalmente soma a interseção de B, C e D. E aí agora, veja que você vai alternando os sinais, né? Primeiro soma, depois subtrai, depois soma e agora vai fazer o quê? Vai subtrair. Aqui a gente somou de 1 em 1, subtraiu de 2 em 2, somou de 3 em 3, aí vai subtrair o que agora? De 4 em 4. Vai subtrair a interseção dos 4 conjuntos juntos. Beleza? Então isso aí é o princípio da inclusão e exclusão. Vocês vão ver como
utilizar esta fórmula, né, lá durante os exercícios, beleza? Então aqui finaliza a nossa teoria dos conjuntos. Vamos agora resolver muitos exercícios e colocar tudo isso em prática, beleza? Um forte abraço e até logo!